Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, Francesco por aqui. Galera, é o seguinte, nesse vídeo a gente vai fazer uma pequena correção desse vídeo anterior, do nosso projeto que nós acabamos de fazer aí, né, do vídeo anterior que nós fizemos um CRUD, beleza? Então ficou um pequeno erro aí, um pequeno e grande erro, vamos dizer assim, tranquilo? Então nós vamos fazer a correção. Pessoal, o erro é o seguinte, quando a gente abre aqui o nosso projeto, eu vou corrigir o erro aqui no cadastro PHP. Se você quiser colocar aí nos outros também, você pode colocar, tá? Eu vou colocar só nesse aqui. Quando você clica aqui no cadastro... tá. O nosso banco de dados, né, nesse projeto anterior, ele tinha uns arquivos, tinha uns registros de algumas pessoas aqui, tá? Eu apaguei e deixei ele sem nada. O que acontece? Quando você clica aqui no cadastrar PHP, ó, ele dá umas reis indefinidas, né? Porque estava em branco, mas o usuário cadastrado sucesso. O que acontece? Ele faz um cadastro em branco, tá? Deixa eu executar aqui, ó. Ó, ele pegou ID1 e conseguiu fazer um cadastro em branco. Então isso não é para acontecer, beleza? E o que acontece também, ó? Ele vai ficando aqui, ó, né? Então se a pessoa, por exemplo, vir aqui e digitar, né, cadastro PHP e dar o Enter, ele vai executar o código, vai executar o arquivo e vai cadastrar em branco, ó. E vai só cadastrando aqui, ó, cadastro em branco, ó. Veja que ele vai ter aqui um ID, ó, vou executar isso aqui de novo. Ele vai ter 2 ID sem nada dentro, né? Entendeu? Então isso é um erro, tá? Um erro bem acentuado, beleza? Então vamos corrigir esse erro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um truncat aqui, truncat table, vou apagar os dados, tá bom? Executar, não tem nada, apagou tudo. Aqui eu vou voltar, né, para o início, para o nosso projeto. Então esse cadastro PHP ele não pode ser executado, tá bom? O que a gente vai usar, pessoal? Nós vamos usar o método, o request método, tá? O request método da variável server, né, da variável global, ele serve para verificar se o método post, o método get, se ele foi inicializado, se ele foi executado através da URL. Então, a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer com que esse código verifique se o método post foi passado pela URL, tá? Ele só vai executar se esse método foi feito, se foi enviado pelo formulário do HTML. Então a gente usa a variável global do server com request método, tá bom? Para ele verificar se o método foi inicializado. A variável do server, ele contém uma array com informações sobre o servidor. Então por isso que ele consegue fazer essa manipulação aí, fazer essa verificação, tá bom? Então o que acontece? Você vai abrir aí o cadastrar.php, o teu arquivo, tá? E a gente vai usar um hífen para isso. Então você vai abrir aqui abaixo do PHP, em cima do include mesmo, você abre um hífen, tá? Abre e fecha parênteses e abre chaves, beleza? Aí você pega essa última chave aqui, ó, apaga ela e coloca aqui no final do código. E no final aqui você dá um else e abre chave e fecha novamente. O que acontece? Se o método foi inicializado, que a gente ainda vai digitar aqui dentro, ele vai executar todo esse código. Caso contrário, ele vai executar o outro código que a gente vai já colocar. Então, qual é a variável que eu chamo para verificação de método aqui no PHP? Eu chamo a variável global aqui, né, do server, tá? Do server. E aí eu abro e fecho colchetes e abro e fecho aspas simples. E dentro dela eu passo aqui o seguinte, eu passo o request, tá? Underline method, tá? Request method, tá? E aí eu vou dizer para ela o seguinte, esse request method é igual, sinal de igual duas vezes, tá bom? É igual, abro aspas simples novamente e coloco o método que ele vai verificar, tá bom? Ele vai verificar o método post, beleza? Então ele vai verificar se o método post foi enviado. Se foi enviado, aí ele sim vai executar o código para fazer esse cadastro no banco de dados, beleza? Caso contrário, a gente vai fazer um negócio melhorado aqui ainda. A gente vai chamar a função header, tá? Chamar a função header, abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula no final, tá? E dentro dela vou abrir e fechar aspas simples e vou passar para ela assim, ó, L maiúsculo, location, dois pontos, e vou chamar SK de cliente, tá? Que é a tela de cadastro de cliente. Então o que acontece? Ele nunca vai abrir mais o cadastrar, se ele tiver em branco, é claro. Toda vez ele já vai abrir direto o CAD cliente. Então eu coloco aqui, ó, CAD underline cliente.php, cliente.php, ponto e vírgula no final. Vou salvar, nosso código está certinho, entendeu?
Então o variável server request método vai verificar se o método post foi passado. Se foi passado, ele vai executar. Caso contrário, ele vai voltar para o location. Beleza? Vamos executar aqui o nosso cadastrar.php. Ó, cliquei nele, ó. O que aconteceu? Ele abriu foi o CAD cliente. Ele não abriu mais o cadastrar.php igual ele estava fazendo da agora, né? Então vamos voltar aqui. Vamos abrir o CAD cliente, dá no mesmo. Aí eu vou criar aqui, eu vou cadastrar, né? Cadastrar esse peão. Cadastrou o usuário, cadastrado com sucesso, vou voltar, ó, tá aqui, ó, tá cadastrado, né? Editar, excluir e tudo mais. O que acontece? Vamos aqui no nosso banco de dados, vou executar o código, né? Para selecionar, tá aqui, ó. José Antônio Marabá foi cadastrado. Aqui embaixo já está preparando para vir um outro cadastro. Vamos cadastrar mais um. Antônia Maria, cadastrar, ó. Usuário cadastrado com sucesso. Vou pegar esse código aqui, cadastrar, ó. Veja que ele está aqui, ó. Vou copiar ele. Voltar. Né, ó, já tem 2 cadastrados. Agora eu vou aqui no meu banco de dados. Mais uma vez vou executar. Tá aqui, ó. O 1 e o 2 cadastrado. Tá bom? O que acontece? Vou aqui na minha URL, vou colocar de novo, ó, vou colocar cadastrar.php, vou dar um enter, ó, ele não abre, ó, ele já vai pro CAD cliente, ele não executa mais, se eu colocar direto, beleza? Aí o editar ele abre, né? Você posso atualizar aqui, né? E posso também excluir, tá bom? Então agora com isso a gente faz, acho que a correção que faltava nesse nosso CRUD aqui, beleza, pessoal? Então era isso que eu queria passar nesse vídeo, fazer essa pequena correção. Se tiver mais alguma correção aí que eu não detectei, vocês me informem que eu corrijo, beleza? Ficamos por aqui, se inscreva no canal e deixa seu like aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!